Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada e estudante de Logosofia. Hoje, queremos trazer para reflexão os motivos que podem ser a causa da incompreensão nas relações humanas. Vocês já pensaram por que eu brigo com aqueles que eu mais gosto? Por que às vezes eu quero me expressar de um jeito e acabo sendo mal entendida? Faça um exercício rápido. No último final de semana, ou durante a semana que passou, vocês se desentenderam com alguém? Não precisa ser nada grandioso, mas alguma pequena discussão ou discordância. E quando é domingo, e eu lembro que no outro dia é segunda-feira, e eu preciso encarar a faculdade, o trabalho ou o estágio, o professor, o chefe, ou aquele colega que só reclama. Com que pensamentos eu me preparo para enfrentar essas situações? Eu já vou pensando, aquela pessoa é chata, implicante, não sabe nada. Será que começar assim já não é meio caminho para um desentendimento? Será que eu já não começo com um pouco de má vontade? E se eu sair de casa pensando que aquela pessoa tem, por exemplo, a característica de ser um pouco antipática, e aí, ao invés de eu me retrair, me propor a ser muito simpática com ela, de forma convicta? Será que isso não pode surpreendê-la? Não pode modificar o meu dia e o dela? Será que eu preciso esperar que os outros me deem um sorriso, um oi, para então corresponder? Ou será que posso ser eu a dar o primeiro passo? Já pararam para pensar que sempre tendemos a valorizar mais o que damos do que o que recebemos? Dentre tantas coisas que a logosofia nos ensina, uma delas é que as mudanças começam a partir de mim mesma. E é sobre isso que a Luísa vai falar hoje, sobre como vem aprendendo e modificando situações e relações da sua vida com esses conceitos. Boa tarde, gente. Então, eu me chamo Luísa, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e também estudante de Logosofia na Fundação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, bem, como que eu conheci a Logosofia, né? Eu conheci a Logosofia quando eu tinha uns 12 anos de idade e foi através dos meus pais, que eram estudantes desde aquela época, que são estudantes desde aquela época. E eu me recordo que, mesmo não sabendo muito bem o que era logosofia, o que eu sabia era que eu me sentia muito bem quando ia na fundação com meus pais. E convivia com os outros estudantes também, que sempre me recebiam com muita alegria. E mesmo tendo contato com a logosofia desde criança, eu só fui começar a estudar quando eu tinha 18 anos, que foi um momento da minha vida que eu estava passando da escola para a faculdade e que muitas questões sobre o sentido da vida começaram a se movimentar dentro de mim. Então esse, foi um momento da minha vida muito crucial, porque eu passei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. E eu lembro de o fato de eu ter que escolher uma profissão para seguir pelo resto da minha vida me trazia muitas dúvidas e inseguranças em relação a mim mesma e ao meu futuro também. Eu recordo de ter muitas dúvidas em relação à minha escolha profissional, do tipo, será que é isso que eu realmente quero? Será que eu vou gostar do curso e de trabalhar nisso? E se eu escolher errado, que rumo que a minha vida vai tomar? Essas inseguranças e incertezas, hoje eu entendo que tinham origem na incompreensão que eu tinha sobre mim mesma. E se conhecer é algo que não nos é ensinado, que acabamos aprendendo com a vida, né? Por exemplo, vocês conseguem dizer uma qualidade ou um defeito sobre si mesmos com facilidade? Não é algo muito simples, né? Eu sempre tive essa dificuldade. E então, eu pensava muito nisso. Como que eu vou saber
qual profissão é melhor para mim se eu nem sei o que eu quero e nem sei muito bem quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. E junto a tudo isso, me acompanhavam alguns questionamentos, né, do tipo, para que eu tenho que escolher uma profissão? Por que a vida é assim? Qual sentido a vida tem? Por que eu vivo? A vida, ela é sobre crescer, fazer faculdade, ter um trabalho, uma família, se aposentar, e deu? Será que é só isso ou tem algo mais? E eu comecei a perceber que essas grandes perguntas sobre a vida, que eu ainda não tinha respostas, faziam parte dessa incompreensão que eu tinha sobre mim mesma. E que essa era uma das causas desse grande vazio interno que eu sentia. Bem, antes de seguir com essa reflexão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, então, nessa pergunta, e se quiserem, vocês podem anotar. Então, a pergunta é a seguinte: quais vocês acham que são as maiores causas dos desentendimentos entre as pessoas? E aí, conseguiram pensar? Numa outra oportunidade que a gente fez essa atividade, nós fizemos essa mesma pergunta para as pessoas. E para colaborar um pouquinho com vocês, eu vou compartilhar algumas das respostas que tivemos. Então, né, para essa pergunta das maiores causas do desentendimento entre as pessoas, o que foi trazido foi a impaciência, a intolerância, o egoísmo, o rancor, a falta de afeto, o orgulho, a ingratidão, o amor próprio e muitas outras. E o que será que tem de comum entre essas respostas, entre essas palavras? Todas elas não são características que todos nós costumamos ter em algumas situações? E como vocês se sentem quando atuam com uma dessas características? Eu não me sinto muito bem, não sei vocês. Vocês não acham que esse sentimento é parecido com o do vazio interno? Para mim, ele é muito parecido, essa sensação é muito parecida. E algo que a logosofia me ajudou a entender é que a incompreensão que eu tenho sobre mim mesma e sobre quem eu sou é também uma incompreensão sobre quem o outro ser é. E isso é algo que reflete na minha conduta em relação ao outro, né? Me fazendo agir com essas características deficientes e causando conflitos e desentendimentos com as outras pessoas. E em relação a isso, eu quero compartilhar algo que eu vivi há um tempo atrás com vocês. Logo que eu iniciei a faculdade, eu me deparei com um mundo novo, uma cidade nova, uma casa nova, pessoas novas. E ao conhecer os meus colegas de faculdade, eu me deparei com um desafio em relação a uma colega. E essa colega, ela agia de uma forma não muito legal comigo e com alguns outros colegas meus também. Eu observava, assim, que ela não era muito simpática, às vezes ela era um pouquinho grosseira, né, quando conversava com nós, e nunca agradecia quando a gente ajudava ela. E essa atitude me incomodava muito, porque a gente estava recém nos conhecendo e também porque ela não agia assim com todas as pessoas, né? Apenas com algumas. E eu era uma delas. Enfim, eu lembro de pensar assim que eu não queria começar uma relação ruim com ela, porque a gente ia ser colegas ao longo de toda a faculdade. E eu me recordo de pensar assim, ai,
eu vou agir da mesma forma que ela age comigo, né? Por que que eu vou ser simpática com ela se ela não é comigo? Eu lembro que eu pensava também, eu não faço questão de ter pessoas assim por perto, né, que me tratam assim. E naquela época, eu estava iniciando meus estudos de logosofia. E um dos primeiros estudos que a gente faz na fundação é sobre os pensamentos. E o conceito sobre pensamentos que o autor da logosofia ensina é que os pensamentos são como entidades dentro de nós. Eles existem, eles têm vida própria e são capazes de controlar a nossa vontade. Então, por exemplo, o que nos faz agir de uma forma que a gente não quer ou que não condiz com quem somos são os pensamentos. Então, ao identificar esse pensamento de querer agir da mesma forma que ela estava agindo comigo, eu percebi que essa não era a forma que eu queria agir e que eu não ia me sentir bem se eu agisse dessa forma. Então, eu decidi que eu sempre ia agir com simpatia e com afeto em relação a ela, mesmo que ela não atuasse da mesma forma comigo. Então, por exemplo, sempre que ela precisava de ajuda, eu ia, ajudava ela. E mesmo que ela não agradecesse, eu ainda ajudava ela de novo em outra situação que aparecesse. E assim foi indo, até que chegou um momento que ela foi mudando. Ela começou a agradecer a ajuda, começou a ser simpática, a dar um sorriso. E ela passou a ser assim não só comigo, mas com nossos outros colegas também. E então os anos foram passando e nesse tempo, então a gente foi fazendo disciplinas e trabalhando juntas e fomos descobrindo que somos muito parecidas em muitos aspectos. Fomos nos identificando uma com a outra e hoje, que já estamos no final do curso, ainda somos colegas e em quase todas as disciplinas, e eu posso dizer com muita alegria que a gente se tornou grandes amigas. E num dos livros do autor da logosofia, tem um trechinho que diz assim: em geral, cada um espera, se não tudo, pelo menos 90% dos demais, parecendo-lhe ainda muito esses 10% que põe de sua parte. Essa posição tão equivocada faz perder muitos afetos, muitas amizades e relações, às quais algumas vezes se seguirá vinculado, mas somente em aparência. Assim, pois, é mais conveniente que o homem ponha 100% de sua parte, confiando tudo, se possível, às próprias possibilidades. E bem, hoje, revivendo essa experiência, eu me pergunto, né, se lá atrás eu não tivesse dado os meus 100%, né, em relação a essa minha colega. Se eu não tivesse contido aquele pensamento de atuar com antipatia em relação a ela, como será que estaria a nossa relação hoje? Será que teríamos essa amizade que temos hoje? Né? Eu penso assim, que se eu não tivesse mudado a forma que eu ia agir com ela, no final essa história seria muito diferente, né? Então, será que, voltando à pergunta de antes, né? Será que a maior causa dos desentendimentos entre as pessoas não está em nós mesmos? E, bem, voltando também um pouco sobre a questão do vazio interno que eu trouxe no início. Não sei se vocês já sentiram esse vazio alguma vez. O que será que a gente pode fazer para preencher esse vazio? Tem um trecho de um dos livros da logosofia que diz assim: o ser humano vive com um grande vazio dentro de si, e que para preencher esse espaço ele precisa se completar. E logo que eu entrei em contato com esse trecho, eu fiquei pensando, tá, mas se completar com o quê, né? O que que faz com que eu preencha esse espaço? E, bem, como eu disse para vocês, eu já identifiquei que uma dessas causas de sentir esse vazio interno é a incompreensão sobre mim mesma, certo?
Então, seguindo a lógica, para parar de sentir esse vazio, eu preciso compreender mais sobre mim mesmo. E o autor da logosofia, ele tem um outro trecho que diz o seguinte, que eu gosto muito. Sempre se caminhou para fora, caminhamos agora para dentro, caminhemos agora para dentro. Eu entendo que a chave está aí, caminhar para dentro. Conhecer a mim mesma é o que eu preciso fazer para ir aumentando a compreensão sobre mim, sobre quem eu sou, e então ir preenchendo esse vazio interno. Mas ainda tem algo mais. O autor, ele diz também o seguinte, né, que para que o ser humano consiga se completar, é preciso encontrar os seus fragmentos perdidos no mundo, os quais são encontrados em seu semelhante. Interessante isso, não? Para me tornar um ser completo, eu preciso do fragmento que o outro tem. Mas então, o que será que seriam esses fragmentos? Para nos ajudar a pensar um pouco, eu vou compartilhar uma imagem que uma outra estudante de logosofia me apresentou uma vez, que é a imagem da regra do octeto, que é uma regra da química que diz que os átomos eles devem possuir 8 elétrons em sua última camada para possuir estabilidade química. Mas que para que eles consigam essa estabilidade, muitos deles precisam realizar ligações, seja doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Isso é muito interessante, né? Me faz pensar que até nas coisas mais pequenas, os elementos precisam da colaboração do outro, né, para se completar. E pensando então, né, que os elétrons seriam os fragmentos dos átomos. O que será que seriam os fragmentos para nós? Para nos ajudar a pensar um pouco também, e recordando daquela pergunta que eu fiz no início da atividade sobre as causas dos desentendimentos e conflitos entre as pessoas, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte: quais virtudes a gente precisa ter para superar ou até mesmo para evitar os conflitos com as pessoas? Bem, então, compartilhando um pouco, né, das respostas que a gente teve da outra vez para essa pergunta, as pessoas trouxeram as seguintes virtudes: a tolerância, a paciência, a alegria, o afeto, a boa vontade, a humildade, a atenção, o amor e muitas outras também. E não seriam essas virtudes alguns dos fragmentos que eu preciso ter para me tornar completa? Eu penso que sim, que esses fragmentos que eu preciso encontrar no outro para me completar, eles são virtudes e valores que eu ainda não tenho, mas que o outro ser tem. E eu vejo que é justamente isso que torna a convivência entre os seres humanos tão bonita e essencial, porque a gente vai percebendo o quanto precisamos um do outro para crescer, para evoluir e para ser mais feliz. E eu acho muito, muito incrível pensar que a todo momento que eu convivo com alguém, a vida está me dando uma oportunidade de encontrar esses fragmentos que vão me completar e de dar também os meus fragmentos para que o outro possa se completar também. E, enfim, para elucidar um pouco melhor isso que eu estou dizendo, eu vou compartilhar outra vivência com vocês. Eu sempre fui aquela pessoa que, nos trabalhos em grupos do colégio e da faculdade, queria fazer, se não tudo, a maior parte do trabalho. E isso acontecia porque eu tinha pensamentos que me faziam acreditar que o meu jeito de fazer as coisas era o melhor. Também pensamentos que me diziam que o trabalho tinha que sair exatamente da forma que eu estava imaginando e que os outros não iam saber chegar no resultado que eu tinha imaginado. E esses pensamentos egoístas, eles faziam com que eu me sobrecarregasse
porque às vezes eu acabava fazendo mais do que o necessário do trabalho, e além disso, fazia com que eu me afastasse das outras pessoas do grupo, justamente por não deixá-las colaborar. E essas experiências, os trabalhos em grupo, começaram a mudar quando eu comecei os meus estudos de logosofia, quando eu comecei a me mudar. E a partir desses estudos sobre quem eu sou e sobre onde eu estou inserida, né, no lugar das pessoas ao meu redor, eu comecei a observar como as coisas aconteciam, como a minha vida ia tomando um rumo diferente de quando eu fazia as coisas por mim mesma, do que quando os outros colaboravam comigo ou vice-versa. Então, a partir de situações que eu vivia, eu fui percebendo que tudo se torna melhor e muito mais leve quando eu tenho a colaboração do outro. E a partir disso, eu fui procurando mudar a forma que eu estava atuando em relação aos trabalhos em grupo. Eu passei a dar mais valor à contribuição do outro e a me permitir receber ajuda e a deixar o outro colaborar da sua forma. E viver isso me mostrou que o resultado fica ainda melhor quando todos colaboram, porque cada um dá uma parte de si. E essa diversidade é o que faz o resultado ficar o melhor possível. E, bem, ainda não consigo fazer isso em todas as situações de trabalho em grupo, porque para fazer isso eu preciso estar bastante atenta a essa minha tendência de querer fazer as coisas sozinha. Mas eu entendo que isso é natural, que faz parte do aprendizado e da mudança que eu estou fazendo dentro de mim mesma. Que eu sei que não vai acontecer do dia para a noite, mas sim aos poucos, né? Com altos e baixos ao longo de todo esse processo. E, enfim, com tudo isso, eu aprendi a valorizar, então, a colaboração do outro e que saber aceitá-la vai preenchendo esse meu vazio, porque com ela eu vou completando a figura do meu ser. E eu entendi, então, que nada funciona sozinho, tudo está conectado e relacionado entre si. E que assim como a regra do octeto, que eu falei antes, com nós é a mesma coisa. Se a gente para pensar, a gente é uma humanidade, né? A gente é um só. E, enfim, para finalizar e finalizando a nossa atividade, eu gostaria de convidar o estudante Jeverton para trazer um pouquinho da sua compreensão também. Muito grata. Boa noite, Luísa. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês num tema tão bonito, né? Um tema tão importante. Eu sou o Jeverton de São Leopoldo, sou estudante de logosofia há algum tempo já. Também sou jovem há mais tempo do que muitos que estão assistindo, imagino. E penso que esse tema da compreensão humana, ele é uma chave para a felicidade de todos. Nós temos vivido muitos anos, muitas décadas de incompreensão, de sofrimento, de pensamentos separatistas, né, que afastam amigos, que afastam famílias, que afastam comunidades inteiras da felicidade. Quando eu comecei a estudar essa ciência, eu me dei conta de que sempre me inquietou muito quais eram as razões da incompreensão humana. Como que nós poderíamos, enquanto civilização, caminhar em direção à conciliação, à harmonia e à colaboração? Todos sabemos que isso é o melhor, mas por que não praticamos? Me intrigava muito entender por que o ser humano tinha tanta propensão às guerras, a desentendimentos, a atritos, e por que as mentes passavam anos, às vezes, num deserto de discordâncias inúteis. Quem não conhece entre nós familiares que já não se falam há muitos anos? Irmãos, tios, primos. Não dá uma tristeza muito grande de imaginar quantos momentos em família poderiam ter sido vividos e superados se todos tivessem capacidade de superar essas incompreensões internas? Ao longo dos anos, em especial como estudante de logosofia, foi ficando mais claro para mim, cada vez, que as pessoas travam dentro de si
todos os dias, quando acordam, muitas batalhas. Elas querem impor suas razões, suas verdades e seu modo de ser a tudo e a todos que a cercam. Essas batalhas deixam o ser, no fim do dia, até mesmo cansado. Muitos de nós, quando terminam uma semana de trabalho, se sente extenuado e muitas vezes não teve o resultado nem as vitórias que imaginou ter e muito menos conseguiu capturar as compreensões dos outros que gostaria de ter ou de impor suas compreensões sobre os outros. Às vezes, e eu me lembro muito bem na minha juventude, eu queria mudar o mundo. Mas eu queria mudar o mundo brigando, semeando mais discordância. E isso não dava certo. É certo que, às vezes, defendemos nossas ideias e nos pegamos falando com indignação sobre coisas diversas. Mas será que não podemos aprender a conversar uns com os outros de modo a somar ideias e obter disso uma nova razão? Também encontramos nos outros a mesma indignação em relação ao que ocorre no mundo, na escola, em casa, na família. Mas por que nos encontramos somente na divergência? Por que somos semelhantes apenas naquilo que não concordamos? Se, afinal de contas, dentro de nós, todos intuímos quais são aquelas coisas que nos fariam felizes, que isso decorre das características próprias de cada um. A Luísa trouxe agora há pouco experiências, né? Que não gostava de fazer trabalho em grupo, né? Que teve sentimentos determinados em relação a situações com a amiga. Todas essas coisas vieram da onde? Já pararam para pensar? Não vieram de um outdoor luminoso ao nosso lado. Não vieram da televisão, da sala. Elas vieram de dentro de nós. Essas percepções, comportamentos e ações estão vindo da mesma fonte. Eu mesmo. Então, será que não é tempo de começarmos a apontar nossos olhos e a direcionar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, para observar se essa fonte de tanto desprazer, se essa fonte de tanta perda de tempo e de sabor, que é a incompreensão que eu tenho, não pode ser resolvida? Nós dizemos, não é? O mundo precisa mudar, os outros precisam mudar. Mas nunca refletimos se nós também não precisamos dar um passo inicial nessa mudança. Hoje eu me pergunto, afinal, onde começa a mudança? Qual o primeiro passo para a compreensão entre os seres? E a Luísa trouxe muito bem na sua fala. Desde pequeno, eu me recordo que o primeiro passo para a compreensão em relação aos outros é eu caminhar em direção a ela. O autor da logosofia tem uma imagem muito eloquente, onde, diante de uma discordância, cada um precisa dar os passos até o meio do caminho. E quando cada um dos dois chegar ao meio do caminho, estarão próximos o suficiente para apertarem as mãos e até, quem sabe, se dar um abraço. Quem sabe nesse abraço não está a fonte interna das pontes que nos levam à compreensão? Isso foi certamente experimentado por toda a humanidade em muitos momentos, mas nós não gravamos, nós não repetimos e não somos conscientes desses atos. Foi aqui, nessa escola, na logosofia, que desde jovem eu aprendi a treinar a minha compreensão, a remodelar os pensamentos que eu tinha dentro de mim, a construir, como a Luísa disse, as mudanças que tornaram ela uma grande amiga de alguém que poderia nunca ter tido uma relação. Pareceria que essas causas são furtivas na natureza humana. Poderia parecer que nós não conseguimos fazer isso. Mas não é difícil identificar a nossa capacidade de mudar. O autor da logosofia diz que a verdade é uma manifestação inerente ao ser humano, que há uma profunda capacidade da espécie humana de encontrar em si mesmo e nos outros alegria, afeto, amor e felicidade. E que a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz,
ou que os pensamentos próprios ou alheios que temos dentro de nós nos levam a fazer. Nós, se não soubermos cultivar presentemente a alegria, o afeto e a compreensão, não vamos encontrar nada menos que o vazio que há pouco foi descrito pela Luísa em sua experiência e que abrange muito da alma humana. Ao apresentar assim a compreensão, ao trazer que a humanidade é capaz de superar, nós temos uma grande caminhada e uma grande possibilidade de alcançar esses resultados na vida. E a vida se amplia, fica mais leve, mais serena, mais alegre, quando a gente aprende a ir em direção ao vento da natureza humana, ao nosso próprio vento, não é? Quando a nossa natureza espiritual, que é a verdadeira essência do ser humano, ela consegue atingir a convergência e a unidade dentro de si mesmo, quando eu começo a conversar comigo e me entender e ter um diálogo sério, franco e verdadeiro com quem eu sou, eu começo a mudar. E mudando, eu começo a ser melhor. Então, mudar o mundo começa por mudar a si mesmo, por ampliar a compreensão, por cultivar a conciliação, por querer ser melhor. González Pecote apresenta a ideia de que o homem deve se empenhar num grande projeto em que, ao mesmo tempo, ele experimenta a felicidade de estar em contato consciente com outras pessoas e outras realidades e estende essa felicidade para dentro de si mesmo, conectando a cada ser como se fôssemos todos um grande sistema de vinculação espiritual. Entender a humanidade como um corpo com vida própria, em vez de ser simplesmente um indivíduo, uma parte, um pedaço, modifica muito a nossa noção sobre a compreensão humana. É uma imagem que faz possível que compreendamos que se deve estabelecer um vínculo forte com todos os indivíduos, a fim de que se enxerguem e que nos enxerguemos também como parte da criação. Então fica aqui um convite para todas as mentes, que devemos estudar ciências como a logosofia, que devemos nos dedicar a criar em nós novos conceitos, que devemos procurar uns aos outros para estabelecer essa grande humanidade, conhecer e estudar as grandes concepções que regem nossas vidas. Mudar o mundo é ampliar a compreensão sobre si mesmo. Mudar o mundo é ter conciliação consigo e com todos, e fazer com que nossos desejos se tornem realidade a partir de nossas próprias ações. Muito feliz por colaborar aqui. E um grande abraço a todos. Belas reflexões, não acham? Bom, esse é um dos tantos temas logosóficos que podemos observar, refletir, estudar e colocar em prática no nosso dia a dia. A logosofia é uma ciência eminentemente prática. Trazemos situações da vida para estudo e temas de estudo para aplicação e experimentação em nossas vidas. Absolutamente tudo o que está ao nosso redor pode ser matéria de estudo. E o melhor, com o principal intuito de fato, promover mudanças e fazer o bem, através de nós mesmos. O autor dessa ciência se chama Carlos Bernardo González Pecote, e parte da bibliografia dele está disponibilizada no site www.logosofia.org.br. Quem tiver interesse pode fazer download dos livros de forma gratuita, assistir vídeos ou ler artigos de outros estudantes. Também pode acessar o Instagram da Fundação de Florianópolis, que é o fl.floripa, ou preencher o link que foi disponibilizado no chat, que entraremos em contato. Agradecemos a presença de todos, um grande abraço, e que da nossa parte possamos sempre dar o nosso 100%.